A consciência. Além das funções intuição e comunhão, nosso espírito realiza ainda a importante tarefa de corrigir-nos e repreender-nos, causando-nos inquietação quando ficamos aquém da glória de Deus. A essa capacidade damos o nome de consciência. Da mesma forma que a santidade de Deus condena o mal e justifica o bem, nossa consciência reprova o pecado e aprova a justiça. É na consciência que Deus expressa sua santidade. Se desejamos seguir o Espírito, levando em conta que nunca alcançamos o estágio de infalibilidade, devemos estar atentos ao que nos diz esse nosso monitor interior a respeito das nossas intenções e atos. A obra da consciência seria incompleta se ela só se manifestasse para nos reprovar depois que tivéssemos cometido algum erro. Contudo, temos de reconhecer que antes mesmo de darmos algum passo, enquanto estamos ainda examinando o que faremos, nossa consciência e intuição já estão protestando. Elas nos deixam inquietos acerca de qualquer pensamento ou intenção que desagrade ao Espírito Santo. Se estivéssemos mais dispostos a dar ouvidos à voz da consciência, não sofreríamos tantas derrotas como temos sofrido. A consciência e a salvação. Quando éramos pecadores, nosso espírito achava-se completamente morto. Nossa consciência também estava morta, e sem condições de operar normalmente. Isso não significa que a consciência do pecador seja completamente inativa. Não é. Ela atua, sim, embora esteja em estado de coma. Contudo, toda vez que ela se manifesta só o faz para condenar o pecador. Ela não tem condições de conduzir os homens a Deus. Apesar de estar morta para Deus, Ele quer que ela realize uma obra, ainda que frágil, no coração do homem. Por isso, a consciência do espírito morto do pecador parece atuar um pouco mais que as outras funções do espírito. A morte da intuição e da comunhão parece mais profunda que a da consciência. Naturalmente existe uma razão para isso. Logo que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua intuição e sua comunhão morreram completamente para Deus. Entretanto, sua capacidade de distinguir o bem e o mal, que é a função da consciência, se fortaleceu. E hoje, embora a intuição e a comunhão do pecador estejam totalmente mortas para Deus, a consciência dele ainda retém parte de sua função. Isso não quer dizer que ela esteja viva, pois, de acordo com a Bíblia, podemos considerar como vivo somente aquilo que tem a vida de Deus. Tudo o que se acha destituído da vida de Deus é considerado morto. Como a consciência do pecador não possui a vida de Deus, ela é considerada morta, embora, de acordo com a percepção humana, ela pareça ativa. Essa atividade da consciência aumenta a angústia do pecador. Logo que o Espírito Santo inicia a obra de salvação, ele desperta essa consciência que se acha em coma. Ele usa os trovões e relâmpagos do Monte Sinai para abalar e iluminar a consciência obscurecida. Seu objetivo é convencer o pecador de que ele transgrediu a lei de Deus, e é incapaz de atender às justas exigências divinas. Além disso, ele opera no pecador a convicção de que ele está condenado e que só merece a perdição. Se a consciência do homem estiver disposta a confessar qualquer pecado que tenha cometido, inclusive a incredulidade, sentirá a tristeza segundo Deus, e desejará ardentemente a misericórdia divina. O publicano, da parábola que Jesus narrou, que subiu ao templo para orar, ilustra essa obra do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer quando afirmou: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Se, porém, a consciência do homem se fechar, ele jamais poderá ser salvo. O Espírito Santo ilumina a consciência do pecador com a luz da lei de Deus, a fim de convencê-lo do pecado. E o mesmo Espírito ilumina a consciência do homem com a luz do Evangelho, a fim de salvá-lo. Se o pecador, ao ser convencido do seu pecado, e ao ouvir o Evangelho da graça de Deus, estiver disposto a aceitá-lo e recebê-lo pela fé, verá que o precioso sangue do Senhor Jesus vem ao encontro de todas as acusações da sua consciência. Sem dúvida existe pecado, mas o Senhor Jesus derramou seu sangue. Que base resta para acusação, se Cristo pagou totalmente a pena pelo pecado? O sangue do Senhor fez expiação por todos os pecados do pecador.
Por isso, já não há condenação na consciência. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Hebreus 10:2. Podemos estar de pé diante de Deus, sem temor nem tremor, porque o sangue de Cristo foi aspergido em nossa consciência. Hebreus 9:14. Nossa salvação é confirmada pelo fato de o sangue precioso ter silenciado essa voz de condenação. Tanto a terrível luz da lei como a misericordiosa luz do Evangelho brilham sobre nossa consciência. Sendo assim, será que devemos ignorá-la, quando pregamos a palavra? Será que, ao pregar, nosso alvo é simplesmente fazer com que as pessoas entendam com a mente, fiquem emocionalmente tocadas, e decidam com a vontade, sem que nada fale à sua consciência? Enquanto a consciência não for convencida do pecado, o Espírito Santo não poderá realizar a obra de regeneração através do sangue precioso. Devemos ressaltar, nas devidas proporções, o sangue precioso e a consciência. Alguns pregadores insistem fortemente em tocar a consciência do pecador, mas se descuidam do sangue precioso. Por causa disso, os pecadores se esforçam muito para fazer o bem, esperando, desse modo, aplacar a ira de Deus por seus próprios méritos. Outros enfatizam o sangue precioso, mas deixam de falar a consciência do pecador. Com isso ele faz uma aceitação mental do sangue, mas sua fé fica sem raiz, pois sua consciência não foi tocada pelo Espírito Santo. Na verdade, temos de apresentar os dois igualmente. Todo aquele que tem consciência dos próprios pecados aceita o pleno significado do precioso sangue de Jesus. A consciência e a comunhão. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Para termos comunhão com Deus e servi-lo, precisamos ter a consciência purificada pelo sangue precioso. Quando nossa consciência é purificada, somos regenerados. De acordo com as Escrituras, a purificação efetuada pelo sangue e a regeneração do Espírito ocorrem simultaneamente. Desse modo vemos que, para podermos servir a Deus, precisamos receber uma nova vida. Assim nossa intuição será vivificada através da purificação da consciência, por meio do sangue. Com a consciência purificada dessa maneira nossa intuição espiritual pode servir a Deus. A consciência e a intuição são inseparáveis. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10:22. Hoje não nos aproximamos de Deus fisicamente, como fazia o povo do Antigo Testamento, pois nosso santuário está no céu. Tampouco nos achegamos a Ele através da alma asterisco, isto é, por meio dos pensamentos e sentimentos, pois, por meio deles, jamais podemos ter comunhão com Deus. Só o Espírito regenerado pode aproximar-se do Criador. Os crentes adoram a Deus com uma intuição vivificada. O versículo acima afirma que a base da comunhão com Deus, por meio da intuição, é uma consciência purificada. A consciência manchada pelo pecado acha-se sob constante acusação. Isso naturalmente afeta a intuição, que está intimamente ligada à consciência, impedindo que se aproxime de Deus. Tal condição chega até a inibir por completo a operação normal dela. Em nossa comunhão com o Pai, é de todo necessário ter um sincero coração, em plena certeza de fé. Quando a consciência do crente não está pura, ele se aproxima do Altíssimo de modo forçado, sem autenticidade. Nessas condições, ele não pode crer plenamente que Deus é por ele e não tem nada contra ele. Esse temor e essa dúvida solapam o funcionamento normal da intuição, privando-a de gozar livremente da comunhão com Deus. Vemos então que, em nossa consciência, não deve haver nem a menor acusação. Precisamos ter a certeza de que todos os nossos pecados foram inteiramente expiados pelo sangue do Senhor, e de que já não existe acusação contra nós. Romanos 8:33-34. Se abrigarmos na consciência uma única ofensa, ela pode reprimir e suspender o funcionamento normal da intuição na comunhão com Deus.
Isso se dá porque tão logo o crente toma consciência do pecado, seu espírito reúne todas as suas forças para eliminar aquele pecado, não lhe restando mais forças para subir em direção ao céu. A consciência do crente. Quando o espírito do crente é regenerado, sua consciência volta à vida. O precioso sangue do Senhor Jesus purifica sua consciência e, por conseguinte, lhe dá um sentido aguçado para obedecer à vontade do Espírito Santo. A obra santificadora do Espírito e a operação da consciência do homem acham-se intimamente relacionadas e unidas uma à outra. O Filho de Deus que deseja ser cheio do Espírito, para santificar-se e viver totalmente segundo a vontade de Deus, deve apegar-se à voz da consciência. Se o crente não der a ela devida atenção, ele inevitavelmente voltará a andar segundo a carne. O primeiro passo para a santificação é atender à consciência. Seguir a voz dela é sinal de verdadeira espiritualidade. Se um cristão não a deixar agir, ficará impedido de entrar na esfera espiritual. Ainda que ele se considere espiritual, e até mesmo que outros o considerem espiritual, sua espiritualidade carece de fundamento. Se ele não deixar que a voz da consciência reprima o pecado e outras práticas contrárias à vontade de Deus e impróprias aos crentes, tudo o que ele adquiriu através de uma espiritualidade teórica acabará entrando em colapso, por falta de um fundamento genuíno. Nossa consciência nos informa se estamos purificados para com Deus e com os homens. Ela mostra, ainda, se nossos pensamentos, palavras e ações obedecem à vontade de Deus ou se, de algum modo, se acham rebeldes a Cristo. À medida que o crente cresce espiritualmente, o testemunho da consciência e o do Espírito Santo parecem andar juntos. Isso se dá porque, quando a consciência se encontra sob o controle pleno do Espírito Santo, ela fica cada vez mais sensível, até entrar em sintonia perfeita com a voz dele. Desse modo, o Espírito pode falar ao crente através de sua consciência. Esse é o sentido das palavras de Paulo, quando diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência, Romanos 9:1. Se esse nosso monitor interno nos condena, então realmente devemos estar errados. Sempre que isso acontecer, precisamos nos arrepender imediatamente. Não devemos jamais tentar encobrir nosso pecado ou subornar nossa consciência. Se o nosso coração nos acusar, será que a condenação de Deus para nós será menor, considerando-se que Deus é maior do que o nosso coração? 1 João 3:20. Tudo que a consciência condena, Deus também condena. Será que a santidade de Deus teria um padrão inferior ao da nossa consciência? Se a consciência insiste em declarar que estamos errados, realmente devemos estar errados. E o que temos de fazer quando estamos errados? Se ainda não cometemos o erro, devemos evitar fazê-lo. Se já o cometemos, devemos arrepender-nos, confessá-lo, e pedir a purificação por meio do precioso sangue de Jesus. É lamentável que muitos cristãos hoje não sigam essas recomendações. Assim que sentem a repreensão da voz interior, tomam providências para reprimir seu protesto. Geralmente empregam 2 métodos. Um deles é discutir com ela, tentando justificar a ação que ela condena. Esses crentes imaginam que qualquer prática racional pode ser da vontade de Deus, e que a consciência a apoiará. O que eles não entendem é que ela nunca discute nem argumenta conosco. O que ela faz é discernir a vontade de Deus através da intuição, condenando tudo que não estiver de acordo com o pensamento do Senhor. A consciência fala pela vontade de Deus, e não pela razão. E os cristãos não devem viver pela razão, mas pela vontade de Deus, revelada em sua intuição espiritual. Sempre que desobedecerem a qualquer toque que receberam na intuição, a consciência se manifestará, condenando-os. Eles podem até arranjar uma explicação para satisfazer a mente, mas nunca satisfazem a própria consciência. Enquanto não afastarem aquilo que deu origem à condenação, ela continuará acusando. Durante o estágio inicial da vida cristã, a consciência só atua no sentido de discernir o certo do errado. Contudo, à medida que se vai crescendo, ela também dá testemunho, mostrando o que é de Deus, e o que não é. Muitas das práticas que parecem boas aos olhos humanos são condenadas pela consciência, porque não provêm de uma revelação de Deus, sendo antes da iniciativa do próprio crente.
O outro método usado para tentar aplacar a consciência é praticar outras obras. Para resolver esse dilema que é desobedecer à voz interior de acusação, mas continuar temendo sua condenação, os crentes recorrem à prática de boas obras. Em vez de fazer a vontade de Deus, realizam feitos louváveis. Não obedecem a Deus, mas afirmam que aquilo que estão fazendo é tão certo quanto o que ele havia revelado. E alegam que talvez seja até melhor, pois tem uma esfera de ação mais ampla, mais útil e de maior influência. Valorizam muito essas obras. Entretanto, para Deus, elas não possuem nenhuma importância. Ele não olha para a quantidade de gordura que lhe queimamos, nem para o número de holocaustos que lhe oferecemos, mas apenas para o nível de obediência que lhe prestamos. Se negligenciarmos a revelação que recebemos no Espírito, nada que fizermos poderá mover o coração de Deus, mesmo que a nossa intenção seja a mais recomendável possível. Redobrar a consagração também não vai silenciar o monitor que está nos acusando. Devemos obedecer à voz dele. Só isso, e nada mais, pode agradar a Deus. A consciência simplesmente exige que lhe obedeçamos. Ela não exige que sirvamos a Deus de um modo espetacular. Portanto, não nos enganemos. Se vivermos segundo o Espírito, ouviremos a voz da consciência. Ninguém deve tentar fugir de alguma censura interior. Antes devemos estar atentos à sua voz. Se vivermos constantemente no Espírito, seremos constrangidos a nos humilhar e a dar atenção às correções da consciência. Ao orar, o crente não deve fazer uma confissão geral, reconhecendo seus inúmeros pecados de forma vaga. Isso impede que a consciência realize sua obra de forma perfeita. Devemos permitir que o Espírito Santo, através da consciência, aponte nossos pecados, um a um. De forma humilde, tranquila e obediente, devemos permitir que a consciência nos reprove e condene cada pecado que praticamos. Devemos aceitar a repreensão dela e estar dispostos a agir segundo a mente do Espírito, e eliminar tudo o que é contrário a Deus. Meu irmão, você deixa sua consciência sondar sua vida, sem nenhuma reserva? Tem coragem de deixá-la explorar sua real condição? Permite que ela lhe mostre claramente tudo o que há em sua vida, uma coisa de cada vez, de acordo com a visão de Deus? Você concede à consciência o direito de analisar profundamente cada um de seus pecados? Se não fizer isso, se não estiver disposto a submeter-se a esse exame, estará dando prova de que há elementos em sua vida que ainda não foram julgados e entregues à cruz, como é preciso. Estará dando prova de que existem pontos nos quais você ainda não está obedecendo a Deus, seguindo o Espírito de modo absoluto. Estará dando prova de que existem algumas questões que impedem que tenha comunhão perfeita com Deus. Se é assim, você não poderá declarar diante de Deus, não existe nada a me separar de ti. Somente se aceitarmos incondicional e irrestritamente a reprovação da consciência, e tivermos a determinação de fazer aquilo que o Espírito nos revela é que demonstraremos que a nossa consagração é completa, que de fato odiamos o pecado, e desejamos mesmo fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, expressamos o desejo de agradar a Deus, de obedecer ao Senhor e de seguir o Espírito. Pois bem, temos aqui um teste para sabermos se esse nosso desejo é real ou imaginário, perfeito ou não. Se ainda estivermos envolvidos no pecado e não nos separarmos dele por completo, muito provavelmente nossa espiritualidade é uma grande farsa. O crente que é incapaz de seguir totalmente sua consciência está desqualificado para andar em espírito. Se não cumprirmos as exigências da consciência, quem está nos conduzindo é um espírito imaginário, e o verdadeiro espírito continua a exigir que ouçamos nosso monitor interior. Se o crente estiver relutante em deixar que Deus julgue sua má consciência e resolva o que precisa, ele não poderá crescer realmente. Sua disposição em obedecer ao Senhor, tanto no caso das ordenanças, quanto no da reprovação divina, vai demonstrar se sua consagração e serviço são falsos ou verdadeiros. Depois de permitirmos que nossa consciência comece a operar, temos também de deixá-la aperfeiçoar sua obra. Temos de tratar dos pecados, progressivamente, um a um, até que todos sejam eliminados. Se o crente for fiel em resolver a questão dos pecados, e seguir de fato o que diz a consciência, receberá cada vez mais entendimento sobre o céu e terá conhecimento de seus pecados ocultos. O Espírito Santo o capacitará a ler e entender mais da lei gravada em seu coração.
Assim ele compreende o que é santidade, justiça, pureza e honestidade, coisas das quais ele antes tinha apenas uma vaga ideia. Além do mais, sua intuição espiritual fica com uma capacidade bem maior de conhecer a mente do Espírito Santo. Toda vez que a consciência do crente o reprovar, sua reação imediata deve ser: Senhor, desejo te obedecer. Ele deve permitir que Cristo seja, mais uma vez, o Senhor de sua vida. Deve submeter-se ao ensino do Espírito Santo e aprender dele. Se estivermos sinceramente dando ouvidos à nossa consciência, o Espírito, sem dúvida, nos ajudará. A consciência é como uma janela para o espírito do crente. Através dela, os raios do céu brilham no espírito, inundando de luz todo o nosso ser. Toda vez que pensarmos ou falarmos de um modo que não convém aos crentes, essa luz celestial resplandecerá através da consciência, para revelar nosso erro e condenar as falhas. Se nos submetermos à sua voz e eliminarmos o pecado que ela condena, estaremos permitindo que ela realize sua obra completa. Então, da próxima vez que a luz do céu brilhar, ela será mais intensa. Se, porém, não confessarmos nem extirparmos o pecado, nossa consciência será corrompida por ele, Tito 1,15, pois não andamos segundo o ensino da luz de Deus. Com o acúmulo de pecado, a consciência, que funciona como uma janela, vai se tornando cada vez mais obscurecida. Assim a luz quase não pode penetrar no espírito. Afinal chegará o dia em que esse crente poderá até pecar sem sentir o menor pesar ou tristeza. É que sua consciência foi há muito cauterizada e a intuição espiritual se acha embotada pelo pecado. Quanto mais espiritual for o crente, maior será a vigilância do seu monitor interno. Nenhum crente jamais chega ao ponto de não precisar mais confessar seu pecado. Se a consciência de alguém estiver embotada e insensível, isso significa que ele deve estar espiritualmente caído. Nada pode tomar o lugar de uma consciência sensível. Mesmo quem possui um excelente conhecimento, ou trabalha bastante, ou tem emoções ardorosas ou vontade forte precisa ter uma consciência sensível. E quem não dá ouvidos a ela, preferindo antes buscar o crescimento mental e emocional, está regredindo espiritualmente. A sensibilidade da consciência pode aumentar ou diminuir. Se o crente lhe der condições para operar, da próxima vez, a janela do seu espírito deixará passar mais luz. Entretanto, se ele a desconsiderar, ou se puser a discutir com ela ou a trabalhar, e não fizer aquilo que ela exige, aí a voz dela se tornará cada vez mais suave, até finalmente se calar. Toda vez que o crente deixa de ouvir a consciência, prejudica sua vida espiritual. Se esse dano que ele próprio infringiu à sua vida espiritual continuar sem apresentar melhoras, ele descambará para a carnalidade. Perderá toda a sua repulsa pelo pecado e seu anseio de vitória. Enquanto não aprendermos a aceitar diretamente a repreensão que brota da consciência, não teremos condições de saber como é importante para nossa vida espiritual dar atenção à voz da consciência.